Tem aqui uma outra pergunta que eu quero responder nessa live surpresa, né? Que foi deixada aqui num vídeo meu, que diz assim: posso anular o acordo feito quando do divórcio, né? Tem assim, essa é uma das perguntas que eu recebo muito aqui, se eu posso anular, eu não sabia o que eu estava fazendo, enfim. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, o que não fazer quando do divórcio. E uma das coisas que eu explico lá, não faça, não cuide do divórcio, não se apresse, não faça o divórcio enquanto você não se sentir em condições, para depois não ficar se arrependendo, como muita gente. A Suzana, nesse meu vídeo, posso anular o acordo feito quando do divórcio? Não esqueçam depois de conferir, é um vídeo muito interessante. A Suzana deixou o seguinte comentário: fiz o divórcio para mim ter paz. Ai, ai, ai. Doce ilusão, hein? Não existe paz, Suzana, no divórcio. Não existe paz. Às vezes nem no casamento, né? Quanto mais no divórcio ou quando do divórcio. Não existe paz no divórcio, gente. Não adianta você ir lá, deixar tudo para a pessoa, fazer qualquer coisa. Eu quero paz. Isso é conversa. O seu casamento deu errado, o seu relacionamento está errado. Não tem paz, não tem jeito. Nem que você dê tudo o que você tem, nem que você dê as suas cuecas para a pessoa, as suas calcinhas, nem aí você vai ter paz. Fiz o divórcio para mim ter paz. Ficou com todos os bens, um acordo em dinheiro e responsabilidade da escola de nosso filho. Com o passar do tempo não tive paz do mesmo jeito. Tá vendo o que eu disse? Não existe paz. Pode dar tudo que não tem paz. A outra parte trocou de escola sem minha permissão. E aí continua o inferno. E depois da pandemia perdi meu poder aquisitivo e fiquei assalariado. Parece que é um homem aqui falando, usando a conta talvez de uma namorada, né? A conta está escrito Suzana, mas parece um homem falando. E depois da pandemia perdi o meu poder aquisitivo e fiquei assalariado para viver. O que eu poderia fazer que nada consigo mais cumprir? Como eu explico nesse vídeo, tá? Posso anular acordo? Como eu explico lá em relação aos bens, tá? Aqui tá em nome da Suzana, mas parece que é um homem. Mas assim, como eu explico nesse vídeo, não dá simplesmente para se anular um acordo de divórcio. É muito difícil. O acordo do divórcio, gente, ele é feito na frente de um promotor, na frente de um juiz. Ele é feito com assistência de um advogado. Então ali tem um monte de testemunha, tem um monte de formalidades. Então se você compareceu na justiça, se perante um juiz, você falou, o juiz pergunta para você, essa é a sua vontade? Sim, essa é a minha vontade. Não dá depois para mudar de ideia. O juiz vai, homologa aquele acordo e a sentença de homologação do acordo faz o quê? Lei entre as partes para o resto da vida. Então, assim, não se pode simplesmente mudar de ideia, né? O tempo passa, a pessoa cai em si, né? O tempo passa, a pessoa cai em si, percebe o tamanho da besteira que fez, aí quer anular, mas não dá. Você não pode simplesmente se arrepender. Você compareceu na justiça, você compareceu na frente do juiz, você compareceu na frente de um promotor, do Ministério Público, você compareceu diante de um advogado e você foi lá e abriu mão dos seus bens. Primeiro, é o que eu digo sempre, você, a mulher ou o homem, foi o quê? Tolo, foi bobo, foi besta, foi burro. Só que você estava na frente de um juiz, você está na frente de um promotor. E se você quis ser bobo por motivos seus, porque bens a gente pode, ó, esse aqui é meu celular, estão vendo? Se eu quiser dar esse meu celular para um estranho que passa na rua, eu posso. Os seus bens, você pode fazer o que você quiser com eles. A única forma de você anular um acordo, e mesmo assim depende do tempo, tá? Tem que ser um prazo inferior a 2 anos entre você pedir anulação e a data da sentença e você pedir anulação. Não pode ter passado mais de 2 anos, porque isso que eu vou falar, se já passou mais de 2 anos, daí não tem absolutamente nada que pode ser feito. Mas a lei diz que se num prazo de 2 anos
Se você foi coagido, se você colocar uma arma na sua cabeça, se te ameaçaram, ameaçar a sua família, se você não assinar esse acordo, eu vou acabar com a sua vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se você foi coagida ou coagido, ameaçado, se você estava sob drogas e a pessoa sabia, né? Você estava, por exemplo, se tratando, se você estava, por exemplo, com problemas psicológicos graves, e você tem lá um laudo médico que pode confirmar, porque na justiça, gente, tudo depende de prova. Então, o único jeito de você anular, viu? Aqui está escrito Suzana, né? Então, eu vou continuar tratando de Suzana. O único jeito de você anular um acordo é se você provar que a sua vontade, que quando você disse lá na frente do juiz, sim, eu concordo com esse acordo. O único jeito de anular isso é se você provar que a sua vontade estava viciada, que você não estava ali livre, de livre e espontânea vontade, que você não tinha como opinar por aquilo, que a sua vontade não era livre, que você era coagido, que você foi enganado, enfim, que houve alguma coisa ali que, ou seja, contaminou a sua vontade. Se você conseguir provar isso, e se não passou ainda 2 anos, talvez até seja possível. É uma situação muito, 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 muito difícil. Não entenda o seguinte: você foi idiota, você foi inocente, você foi burro ou burra. Isso não é motivo para anular o acordo. Ah, doutor, eu queria paz. Não é? Que nem aqui a Suzana. Você viu como que ela começou aqui, ó? A Suzana começou assim: fiz o acordo para ter paz. Então, isso não é motivo para anulação. Você abriu mão dos seus bens porque você queria ter paz? Então o problema é seu. Problema seu. Ah, mas eu não achei a paz. Se você tivesse visto meus vídeos, você veria que não existe paz no divórcio. Nunca. Você entendeu? Nem depois do divórcio se tem paz. A vida da gente muda para sempre. Então, assim, não tem paz no divórcio. Abrir mão dos bens para ter paz é burrice. Anota isso. Burrice extrema. E burrice não é motivo para pedir anulação do acordo. Tá bom, Suzana? Agora, Suzana, isso quanto aos bens, né? Quanto aos bens, não tem muito o que fazer. Agora, pensão alimentícia, porque aqui parece um homem que está usando o nome da Suzana. Pensão alimentícia, isso pode ser sempre revisto, tá? Você diz que a pandemia que mudou a sua situação, então é óbvio que no caso de pandemia, no caso de pensão alimentícia, isso pode ser revisto. Então você tem que entrar com uma ação revisional de alimentos, provar que a sua situação mudou. Olha, quando eu concordei em pagar isso, porque você disse que você ia pagar a escola, plano de saúde, quando eu concordei em pagar tudo isso, eu era um empresário que ganhava assim, 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 assim. Agora, minha situação é outra. Agora o meu negócio faliu, estou desempregado, estou assim, estou assado, enfim, estou vivendo de bicos. Então, a revisão da obrigação alimentícia, dos encargos que você assumiu perante o seu filho e até mesmo perante a sua ex-mulher, isso é possível, sempre, sempre. A pensão alimentícia sempre pode ser revista. Você pode entrar com uma revisional e depois a sua situação muda, você pode entrar com outra e depois você pode entrar com outra. Enquanto a obrigação existir, você pode rever o valor da pensão alimentícia e as obrigações que você assumiu em face do seu filho. Mas quanto aos bens que você aqui diz que abriu mão, não tem cura para burrice. Desculpem eu ser tão franco, mas é assim. As pessoas têm que entender. Porque se você não é franco, as pessoas ficam aí falando bobrinha pro resto da vida. E o pior é que essas pessoas que vão lá e fazem essas bobagens são as mesmas que a gente alerta. Eu tive uma pessoa que eu dei uma orientação há um tempo atrás, e a pessoa estava fazendo um acordo, exatamente como esse rapaz aqui, né, que está usando a conta da Suzana. E eu fui e fiquei quase 2 horas conversando com aquela pessoa. Falei: olha, você está errando nisso, 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 vai acontecer. Eu falei para ele: ó, vai acontecer. Eu tenho experiência de 40 anos.
Eu falei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Ele me escutou? Não. 6 meses depois que ele conversou, me ligou desesperado. Eu falei, pô, mas cara, eu te avisei que ia acontecer tudo isso. É aquele negócio, gente, não tem cura contra a burrice. Para burrice, não tem cura. Então, se a pessoa escolhe ser burra, depois não pode se lamentar, não pode ficar chorando. É que nem eu digo assim, tem homem que já tem 3, 4, 5 filhos. Aí o cara vai, começa um novo relacionamento e tem mais filho. E depois fica reclamando que o salário não dá. É aquilo que eu estou falando. Para burrice, não tem cura. Não tem advogado no mundo que dê jeito em burrice. Então, assim, a pessoa quer viver bem, aprenda a viver bem. Hoje a internet está cheia de informação. Não falta informação na internet. Não falta informação. Então, assim, a pessoa vai e começa a assumir compromissos que não pode depois sustentar e depois fica reclamando. Aí quer que o advogado dê um jeito. Gente, como que o advogado vai remediar burrice? Não tem jeito.